ela é transmitida para alguém que tem contato com aquele que está leproso. É tanto que a Bíblia, ela fala da lepra como um sinônimo do pecado. O leproso, ele, no sentido espiritual, ele pode ser aplicado ao pecado, ao homem que peca e não quer a cura de Deus. E diz a Bíblia que 10 homens leprosos, eles souberam que Jesus estava numa determinada aldeia, e eles se arriscaram a saírem da aldeia para ir ter com Jesus. Aleluia. Ninguém chegaria perto de um leproso, ninguém tocaria no leproso. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ia passando ali pela cidade de Jerusalém, e que passou perto daquela aldeia lá em Samaria, aqueles homens leprosos, aqueles 10 homens leprosos, eles correram ao encontro de Jesus, e a palavra que eles disseram foi: Mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. É a mesma palavra que o cego falou. A diferença é que aqui eles falaram no coletivo, porque eram 10. Tem misericórdia de nós. Aleluia. E o cego disse: tem misericórdia de mim. Mas, irmãos, não tem outro jeito de sairmos de uma situação difícil como a do cego Bartimeu ou desses homens leprosos, se não for pela misericórdia de Deus. Quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando exatamente de alguma coisa que é dado a quem não merece. É como se, quando Deus nos faz algum benefício, nos traz algum benefício baseado na sua misericórdia, Ele está dizendo o quê? Você não merece, mas eu vou te dar. Amém. Porque eu sou misericordioso. Glória a Deus, aleluia. Nós não merecíamos a salvação baseado no que nós fizemos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, disse Paulo ao escrever aos Romanos. O profeta Isaías já havia profetizado e dito que as nossas obras, o que havia de melhor em nós, era como trapos de imundícia. Cada um ia para o lado que o nariz apontava, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Ninguém buscava a Deus, ninguém procurava a Deus. Isso já nos dias do profeta. Chega nos dias do Novo Testamento, é a mesma coisa. A Bíblia diz que uma das vezes que Jesus entrou em Jerusalém, o pecado naquela cidade, irmãos, era tão horrível que a Bíblia diz que ele chorou ao entrar em Jerusalém. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que rejeita a palavra. E ele diz: quantas vezes eu quis proteger vocês, eu quis agasalhar vocês como a galinha agasalha os seus pintinhos, protege os seus pintinhos, e vocês não quiseram. E o pecado daquele povo, daquela cidade, era tão grande, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou ao olhar para aquele povo. E o povo era tão depravado no seu pecado, que a Bíblia diz que as mulheres batiam no peito e diziam: que os nossos pecados venham sobre nós e sobre os nossos filhos. Tamanha era a ignorância espiritual daquele povo nos dias de Jesus. Mas esses leprosos, eles correram, enfrentaram o perigo de serem vistos, porque eles não poderiam ser vistos na cidade, eles tinham que ficar reclusos lá na aldeia, mas eles foram e gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, vendo eles, disse: vão ao sacerdote, apresentem seu sacerdote, porque o único que podia, irmãos, dar um diagnóstico de cura a um leproso era o sacerdote. Ele tanto diagnosticava a pessoa como sendo portador da lepra, como ele era o único que podia dar o laudo, né, vamos dizer assim, o diagnóstico de que a pessoa
pessoa havia sido curada, que isso era muito difícil acontecer. A não ser que o diagnóstico primeiro tivesse sido equivocado, não fosse lepra. Mas do contrário, a não ser a mão divina, a mão de Deus, como foi lá o caso de Naamã, no Antigo Testamento, que trouxesse a cura para aquela pessoa. Aleluia, Jesus. Mas Jesus disse, vão lá, mostrem-se ao sacerdote, para que o sacerdote confirmem a cura de vocês. Só que Jesus não falou abertamente assim. E aí a Bíblia diz que eles saíram e antes de chegarem ao sacerdote, ainda andando pelo caminho, eles começaram a perceber que haviam ficado curados. Glória a Deus. Haviam sido Santo curados. Senhor, Estavam aleluia. suas peles limpas, Glória a Deus. Só o Senhor como pode peles de fazer, crianças. aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Meu Senhor E Deus. diz o texto, irmãos, que um daqueles homens, ao ver que estava curado, ele não resistiu. E ele voltou a Jesus. Aleluia. Ele voltou a Jesus para agradecer Amém. pelo que havia recebido. Aleluia. Irmãos, e é aqui que eu quero parar um pouquinho para a gente fechar. Amém. Gratidão a Deus. Reconhecimento daquilo que Deus faz por nós. Aleluia, Senhor. E é uma das coisas que está faltando, até mesmo na igreja. É gratidão. É gratidão. É chegar a Deus e agradecer pelas pequenas coisas. Grande a Deus, aleluia. Porque às vezes nós achamos, irmãos, que só devemos ou só temos motivos para agradecer a Deus se for curado de um câncer, se for curado da AIDS, se tiver o livramento da queda de um avião. Não, irmãos. Pequenas coisas, Glória a Deus. pequenas coisas são suficientes para nos levar a uma dívida de gratidão com Deus. Aleluia. Todos os dias nós temos o nosso alimento, nosso almoço, nosso café da manhã, nosso almoço, nossa janta. Santo Deus, aleluia. Todo dia nós nos levantamos pela manhã com os nossos próprios pés, caminhamos, trabalhamos. Isso é bênção de Deus. Amém, Jesus. Isso é bênção de Deus. A Bíblia diz que nada se move, nada acontece sem a permissão de Deus. Sem que haja a direção, a permissão, o controle de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele está atento a um pardal que canta sobre a casa. Glória a Deus. O que é um pardal, irmãos? Eu nunca vi e nem ouvi falar alguém criando um pardal numa gaiola. Alguém fazendo uma armadilhazinha ali para pegar um pardal para criar. Porque é um passarinho que não atrai ninguém, não atrai o desejo de ninguém. Mas a Bíblia usa exatamente o pardal, esse passarinhozinho que ninguém deseja. Que ninguém quer ele lá na gaiola, lá como estimação. Mas a Bíblia diz que Deus cuida até dos pardais. Glória a Deus, aleluia. Cada ninho que ele faz, Deus está no controle. Aleluia. Cada alimento que ele come é provido por Deus. Glória a Deus. E Jesus, ele diz, cadê os outros? Não eram 10? Onde estão os outros 9? Glória a Deus, aleluia. E só um retornou, só um voltou. Não foram todos curados? E onde estão os outros 9? Que não voltaram para agradecer. E ainda faz uma advertência. Somente este estrangeiro voltou para dar glória a Deus. Amém, Jesus, aleluia. Irmãos, quantas vezes nós estamos sendo ensinados, exortados por pessoas que nem têm uma formação cristã propriamente dita. Quantas vezes nós estamos recebendo repreensão de animais que tem muito mais um senso de gratidão a Deus do que propriamente nós. Somos exortados muitas vezes
e nem percebemos isto. Como está a sua gratidão a Deus? Você já agradeceu a Deus hoje por ter acordado de manhã? Aleluia. Por ter se levantado, por ter caminhado, por ter feito suas coisas em casa, por ter trabalhado? Você já agradeceu por ter levado seu filho na escola, o seu neto? Amém. Você já agradeceu a Deus hoje pela chuva? Amém, Jesus. Ou murmurou porque choveu? Você já agradeceu a Deus hoje pelo almoço, Amém. Amém. pela janta, pelo lanche, pela saúde dos filhos, pela casa que você tem? Quantos vivem? Você não tem noção, irmãos, de quantas pessoas agora, exatamente agora, estão se protegendo com papelão, Meu Deus, aleluia. por não ter um Misericórdia teto, para por não nós. ter uma casa para se abrigar, dormindo em papelão molhado, Oh, Jesus, tem misericórdia. por não ter uma cama. Você tem uma cama com um colchãozinho macio, uma coxa macia, um lençol quentinho. Glória a E Deus. se muito tiver um obrigado, lençol, Senhor, ainda tem um aleluia. ventilador para Glória espantar. a Deus. Se tiver calor, tem um ventilador para esfriar um pouquinho. Você já agradeceu a Deus por isso? Oh, Senhor, muito obrigado. Você já orou por aqueles que não têm um teto? Você já pediu a Deus por aqueles que não têm um teto para se proteger? Quantos hoje, irmãos, ainda não comeram nada por não ter? E alguns que comeram um resto que pegaram muitas vezes já no lixo, já numa calçada que alguém joga assim como para animal. Quantos não comeram hoje por estarem doentes, muito doentes? E nós estamos aqui com saúde. Glória a Deus, muito obrigado, Espírito Santo, aleluia. Nós estamos aqui com saúde. Amém, Jesus. E além do mais, irmãos, além do mais, você já agradeceu a Deus pela porta que Jesus abriu, Glória a Deus. que lhe permite entrar na eternidade e morar eternamente com Ele, livrando-se do inferno, onde a Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga? Glória a Deus, aleluia. Foi Jesus que abriu essa porta, foi Ele que abriu esse caminho. Porque a Bíblia diz que todos nós caminhávamos a passos largos para um único lugar. E esse lugar se chama inferno. Todos nós, do maior ao menor, do grego ou do judeu ao grego, todos caminhavam para o inferno. Deus, Senhor, Todos tinham uma dívida que não podiam pagar. E essa dívida chamava-se pecado. E pecado não se paga com dinheiro. Dívida de pecado não se paga com dinheiro, não se paga com cesta básica, não se paga com trabalho e nem com cadeia, com presídio. Nunca ouvi falar que alguém está lá no presídio na Itaitinga porque pecou. Ele está lá porque cometeu algo até como consequência do pecado, mas ele não foi preso por ter pecado. A dívida do pecado só tem uma forma de ela ser paga. É aceitando Cristo Glória a Deus. como o pagamento dessa Aleluia. dívida, porque ele já pagou. Glória a Deus. A Bíblia aleluia. diz que ele já pagou. Isaías diz no capítulo 53 do seu livro que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Glória a Deus. Todo o nosso pecado ele levou sobre si lá naquela cruz. Obrigado, Jesus. As nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Glória a Deus. Muito obrigado. Você já agradeceu a Deus por isso? Aleluia. Você pelo menos acredita que tem essa porta aberta que lhe dá a condição de chegar ao céu? Ou você nem acredita em céu? Ou você é daqueles ou daquelas que diz que comedor de feijão falando de ir para o céu, que coisa mais absurda. Eu acharia absurdo
E acho, né, se um dia ouvir, é alguém dizer que comedor de capim vai para o céu, né? Aí seria cavalo, burros, comedor de rama lá, de sei lá de quê, de árvores, de galhos, de folhas, seriam as vacas. Mas comedor de feijão, a Bíblia diz, irmãos, que não é normal o homem ir para o inferno. Ele vai porque é desobediente. Por que não é normal o homem ir para o inferno? Porque a Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem. Glória a Deus. A Bíblia diz que o inferno foi feito para quem? Para o diabo e os seus anjos. Ou seja, os demônios, os anjos que se rebelaram e foram expulsos do céu juntamente com ele. O inferno não é para o homem. Por que o homem vai para o inferno? Porque rejeita, se recusa a ir para o céu. Amém. E a Bíblia diz que só tem dois caminhos, só tem dois lugares. O próprio Deus, ele diz: eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhei por qual quereis seguir. Aleluia. E ele diz: escolham a vida. Amém. Escolham a vida para que vivam. Aleluia. Deus, ele põe o caminho diante de nós e ainda dá a dica: escolham a vida. Por qual caminho você está andando? Você já agradeceu a Deus por esse caminho que Ele nos abriu? Aleluia. Você já pensou sobre o seu futuro quando sair dessa terra? Ou nós estamos naquela que diz assim: depois que eu morrer, Deus faça de mim o que quiser? Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Para aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, segue-se a um juízo de condenação, a um julgamento de condenação. Para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, segue-se para um juízo, para um julgamento de recompensas, de galardões, e depois a eternidade com Deus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar esta palavra, encerrar esta reunião, mas eu não posso terminar sem perguntar a você. Nós já estamos aqui dirigindo esses trabalhos, esses cultos, essas reuniões, há alguns dias, alguns meses, né? Desde o ano passado que nós estamos aqui, vamos continuar. Mas sempre nós vamos fazer essa pergunta: se você não deseja entregar a sua vida para Jesus. Glória a Deus. O que é entregar a vida para Jesus? É mudar de religião? Não necessariamente. Porque a religião em si, ela não define o nosso futuro eterno. Porém, tem alguma coisa a ver também. Aceitar Jesus tem alguma coisa a ver com religião. Como assim? Porque se você é espírita, por exemplo, e caminha para o centro espírita, e você entrega a sua vida para Jesus, você não vai mais caminhar para o centro espírita. Você vai caminhar agora para uma igreja, amém, onde você vai louvar, você vai orar, você vai ouvir a palavra, vai se fortalecer nas orações. Se você é uma pessoa que adora imagens, que crê, tem a sua religião, como a maioria de nós fomos formados nessa religião, que tem nossas imagens, né, os nossos santos prediletos, preferidos, você entrega a sua vida para Jesus, você só vai ter um santo agora. Glória a Deus, aleluia. É Jesus. É o Senhor Jesus. Ele substitui todos os outros. Ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele substitui todos os outros. A Bíblia diz que todos os outros santos dependem dele. Amém, aleluia. Paulo, escrevendo a Timóteo 2:5, ele diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Então, tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus cuidar? E tem coragem de dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ser um crente na pessoa de Cristo, eu quero entrar por esse caminho que me conduz à vida eterna. Porque só tem dois, irmãos, só tem dois caminhos, e tem um que leva ao céu, outro que leva ao inferno. E o que leva ao inferno é bem bonitinho, é tão bonitinho que Salomão, escrevendo nos Provérbios, ele diz assim: há caminhos que aos homens parecem direitos. Ele é bem enfeitadinho, ele é bem arrumadinho.
Mas aí Salomão conclui, né? Ele diz: há caminhos que aos homens parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Caminhos de morte. Então, se não tem uma pessoa, nós lhe convidamos, em nome de Jesus, vai nos fazer uma visita.